Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, boa noite. Nós estamos aqui dando início à nossa live neste domingo, 17 de maio de 2020, e é um prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande no nosso coração poder ter a honra de entrar aí na sua casa. Eu sou o pastor Alessandro Ribeiro, sirvo ao Senhor na comunidade Tempos de Restauração aqui em Paranaguá e quero passar alguns momentos com vocês aqui nesta live, compartilhando a palavra de Deus, e desde já quero agradecer mais uma vez aqueles que estão entrando, aqueles que estão se conectando nesse momento, os irmãos ali da comunidade Tempos de Restauração, os nossos alunos também da Gaditas Escola Teológica e outros irmãos, amigos, familiares também. Enfim, que o Senhor abençoe ricamente vocês em nome de Jesus e vamos juntos com a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça nesse momento, e nós vamos estar iniciando com uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença nesta noite, dando a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração e toda a gratidão, Senhor. Pedindo que o Espírito Santo santifique este momento e que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, ilumine, Senhor, a nossa mente, renove, Senhor, meu Deus, a nossa vida, Pai. Que o nosso espírito seja sensibilizado, a nossa alma seja equilibrada, Senhor, equalizada, alinhada contigo dentro dos teus propósitos. O nosso, ó Deus, corpo, Senhor, seja revigorado, seja fortalecido, e o nosso coração seja poderosamente tocado por Ti nesta hora, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor vai renovar o nosso entendimento em Cristo Jesus e nós vamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Então nós Te glorificamos, Senhor, nesta noite, Pai. Te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estar junto com os irmãos, ainda, Senhor, que não presencialmente, porém à distância. A oportunidade, Senhor, que temos de louvar o Teu nome, de adorar ao Teu nome, de bendizer ao Teu nome, de glorificar ao Teu nome. E nós declaramos que somos a Tua igreja, Senhor. Tua palavra diz que nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará, Senhor, à nossa tenda, porque aos Seus anjos o Senhor dará ordens ao nosso respeito, e nos guardará em todos os caminhos, nos livrará nas Suas mãos e nos sustentará poderosamente, Pai. Senhor, nós Te glorificamos nesta noite, Senhor. Abençoe, Senhor, a Tua poderosa palavra, Senhor. Santifique a nossa vida, Senhor. Te agradecemos e que cada vida, Senhor, que está assistindo esta live, cada vida, Senhor, que está recebendo esta palavra, Senhor, seja edificada, seja consolada, seja exortada, Senhor, porque a palavra é uma palavra de cunho profético, de cunho de ensino profético aos nossos corações. Te bendizemos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Eu gostaria de pedir que você agora pegasse a sua Bíblia e que você estivesse abrindo a palavra de Deus comigo. Vamos começar com 2 versículos das Sagradas Escrituras. Começamos com o livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 2. O tema da mensagem desta noite é Deus cuida do seu povo. Amém? Deus cuida do seu povo. Livro de Isaías, capítulo 43, verso 2. A Bíblia diz assim: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não os submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão.
Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. E a outra passagem que eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia na meditação da noite de hoje é a Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 16, o verso 20. Passagem bem conhecida aí das Escrituras, não é mesmo? Romanos capítulo 16, verso 20, o apóstolo Paulo diz: "E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês." E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Deus cuida do seu povo. Aleluia! Este é o tema da mensagem que o Espírito Santo quer compartilhar conosco nesta noite. Você está aí ligado conosco, buscando receber uma palavra de Deus. E se esse é o intuito, o propósito do seu coração, prepare o seu coração, abra o seu coração, porque assim como Deus falou comigo, vai falar com você também através desta palavra na noite de hoje. Deus cuida do seu povo. Eu quero começar esta mensagem, irmãos, compartilhando com vocês uma palavra que Deus me deu em oração na madrugada desta sexta-feira. No dia 15/5, madrugada de sexta-feira, por volta de 4 horas da manhã, eu estava em oração e o Senhor me deu uma palavra. Primeiramente, o Espírito Santo me trouxe o texto de Romanos 16, 20, que nós acabamos de ler. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E com esse texto, o Senhor me disse a respeito de nós vigiarmos e ficarmos firmes nesses dias maus. Vigiarmos e ficarmos firmes nesses dias maus. Confiar em Deus, diz o Espírito Santo, e guardar a sua palavra. Em meio a tantas vozes, em meio a tantos acontecimentos contraditórios que têm surgido à nossa volta. Perto está o Senhor. Amém, queridos? Então é tempo, diz o Espírito à sua igreja, de nós vigiarmos, ficarmos firmes, confiarmos no Senhor, guardarmos a sua palavra, em meio a tantas vozes, a tantos acontecimentos contraditórios que têm surgido à nossa volta. Por quê? Porque perto está o Senhor. Aleluia! E de lá para cá, irmãos, eu tenho guardado essa palavra profética no meu coração, e a ela o Senhor acrescentou uma promessa válida, não só a Israel, mas a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê pela fé no Senhor Jesus, tornando-se assim povo de Deus. A passagem que o Senhor acrescentou a esta revelação foi a passagem de Isaías 43, verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Aleluia. Interessante que esse versículo de Isaías, ele faz referência ao Senhor protegendo e guardando o seu povo em duas circunstâncias. Primeiramente, ao passar pelas águas. E em segundo lugar, ao passar pelo fogo. O Senhor assegura aqui pela palavra profética de Isaías que o povo de Deus não se afogaria ao ter que passar pelas águas, nem se queimaria ao ter que passar pelo fogo. Aleluia. E quando nós lemos isso, irmãos, imediatamente nos vem à memória dois grandes momentos de livramentos
narrados na Bíblia Sagrada. Livramentos do povo de Deus. O primeiro momento é a passagem pelo Mar Vermelho, que está registrada na Bíblia no capítulo 14 do livro de Êxodo. Um livramento contra a perseguição movida pelo Egito, contra a perseguição movida por Faraó. Um livramento que Deus deu ao seu povo ao passarem pelas águas. E o segundo grande momento de livramento, que a passagem aqui profética de Isaías nos evoca à memória, é a fornalha de fogo ardente, lá no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, que foi um livramento na vida do povo de Deus contra a perseguição movida por Babilônia. E é muito curioso, porque essas nações aqui, que aparecem no capítulo 43 também do profeta Isaías, essas duas nações, o Egito e a Babilônia, eles são citados aqui no capítulo 43. Observe aí com a sua Bíblia aberta, por exemplo, o capítulo 43 de Isaías, o verso 3 e 4. Isaías 43, 3 e 4 diz assim: Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Isaías 43, 3 e 4. A determinação de Deus em ser glorificado por intermédio da salvação do seu povo é uma garantia do nosso livramento, amados. Vou repetir. A determinação de Deus em ser glorificado por intermédio da salvação do seu povo é uma garantia do nosso livramento. Aleluia! Então por que Deus há de nos livrar? Principalmente porque Ele está determinado em ser glorificado por intermédio disso. Interessante que aqui em Isaías 43, 3 e 4, o profeta vai desenvolver o conceito de resgate ou o conceito de remissão, do qual ele começará a falar lá no capítulo 41 da sua profecia. Mas fato é que Deus conduzirá a história para o bem do seu povo, amém? Deus conduzirá a história, como sempre conduziu, para o bem dos seus, para o bem do seu povo. Então, assim como fez no Egito durante o Êxodo, e como fará ainda que seja preciso alcançar os lugares mais distantes. Os lugares mais distantes aqui em Isaías 43, 3 e 4 estão representados pela Etiópia e pela terra de Sabá, que eram as geografias mais longínquas na época do profeta Isaías. Então o que Deus está dizendo aqui ao seu povo em Isaías 43, 3 e 4? Que Ele está determinado em ser glorificado ao salvar o seu povo, ao livrar o seu povo. Ele está mostrando o conceito de resgate, de remissão. Ele está mostrando que ele conduz a história para o bem do seu povo, assim como ele fez lá no Egito durante o Êxodo, e que ele continuará a fazer isso pelos seus amados. Ainda que ele precise alcançar os lugares mais longínquos, ainda que ele precise alcançar os lugares mais distantes, ainda que ele precise alterar a história de qualquer nação para salvar o seu povo. Isso é o capítulo 43, no que diz respeito ao Egito. Mas no mesmo capítulo 43, ele também menciona a nação da Babilônia. Isaías 43, eu gostaria que você observasse o verso 13 até o verso de número 19. Isaías 43, verso 14, amados. Isaías 43, irmãos, do verso 14 até o verso 19. A Bíblia diz:
Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, como apagados, como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O que Deus está falando aqui nesse trecho do capítulo 43 de Isaías? Ele está prometendo que o seu povo seria libertado do cativeiro na Babilônia por meio de um novo êxodo, enquanto que os babilônicos seriam eles mesmos vencidos e exilados. E nesse novo êxodo, Deus criaria um caminho no deserto e rios em terra seca. Então nós estamos falando de duas perseguições que o povo de Deus sofreu. A primeira no Egito, a segunda em Babilônia. Essas duas nações, o Egito e a Babilônia, aparecem retratadas no capítulo 43 de Isaías. Na fuga ou no livramento de Deus na vida do seu povo, com respeito ao Egito, eles passaram pelas águas e elas não os submergiram, pelo contrário, elas se abriram, o Mar Vermelho se abriu. E na Babilônia, depois nós vamos ver aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misaías, os companheiros ali de Daniel, né? Eles foram livrados também por não quererem se submeter à adoração idólatra à estátua de Nabucodonosor. Então, ali eles foram livrados do fogo. Passaram pelo fogo e a chama sequer, a Bíblia diz que sequer cheiro de fumaça havia neles quando eles saíram da fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. O nosso tema é: Deus cuida do seu povo. Assim como Deus cuidou do seu povo no Egito, cuidou do seu povo em Babilônia, Ele continua cuidando hoje de mim, de você, do seu povo, de nós, aqui na cidade de Paranaguá. Aleluia. Mas o que essas duas perseguições, o Egito e a Babilônia, têm em comum? A perseguição ao povo de Deus no Egito e a perseguição do povo de Deus na Babilônia tem um elemento em comum? Sim. Qual é o elemento em comum? A tentativa das trevas, através dos poderes do mundo, de impedir o direito de crença, o direito de culto e o direito de reunião do povo de Deus. Vou repetir. O que as duas perseguições, Egito e Babilônia, têm em comum? A tentativa das trevas, através dos poderes do mundo, de impedir o direito de crença, o direito de culto e o direito de reunião do povo de Deus. Eu quero que você agora vá com a sua Bíblia para o capítulo 3 do livro de Êxodo. E nós vamos observar aqui o verso 18 e o verso 19. Êxodo 3, 18 e 19, está escrito assim: E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel, Deus falando com Moisés, ao rei do Egito, e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto,
a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Êxodo 3, 18 e 19. Agora vá um pouco mais para frente, aí com a sua Bíblia, e observe aqui o capítulo número 5, capítulo 5, amados, do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 5, nós estamos falando do livramento na vida do povo de Deus no Egito, lá com Moisés, né? Narrado no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 5, versos 1 ao 5. Êxodo 5, de 1 ao 5, diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Preste bem atenção nessa palavra, tarefas. Voltem ao trabalho. Preste bem atenção também nesta palavra. Se você puder ler na sua Bíblia, sublinhe a palavra trabalho. Verso 5. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que ele descanse de suas tarefas? O que nós percebemos aqui? Que o argumento de Faraó para impedir o povo de Deus de cultuar era um argumento econômico. Só aparece nos versos 4 e no verso 5. Claro que por trás disso tudo estava Satanás. Mas era um argumento econômico. A queda da produtividade que, segundo ele, iria ocorrer, acontecer no Egito. Hoje, o argumento é a saúde. Pois muitos acreditam que as reuniões do povo de Deus podem acarretar problemas nessa área. Mas vamos adiante. Vá um pouco mais à frente na sua Bíblia, no capítulo 7 do Êxodo, verso 16. Êxodo 7,16. E diga a Faraó: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: Deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Não é que Faraó não podia ouvir, ou obedecer, ou atender. Ele não queria. Um pouco mais à frente, Êxodo capítulo 8, agora o verso 1. Vamos passeando um pouquinho aqui no livro de Êxodo. Diz assim, Êxodo 8, 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Você vê que em todas essas palavras do Senhor através de Moisés, o Senhor sempre está falando da adoração, né? Ele tinha que liberar o povo para ir com qual propósito? A fim de que o povo o adorasse. Ainda no capítulo 8, no verso 20, o Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Deixe o meu povo ir para que adore. Se você for mais um capítulo adiante, o 9, verso 1. O Senhor disse a Moisés:
Apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Olha a adoração aí de novo. No mesmo capítulo 9, no verso 13, o Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. E finalmente, a última passagem aqui de Êxodo, capítulo 10, o verso 1. O Senhor disse a Moisés, vá falar com o Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Amém? Então aqui, amados, todas essas passagens, desde o capítulo 3 até o capítulo 10 do livro de Êxodo, que nós acabamos de ler, nós vemos a perseguição ao povo de Deus no Egito e o propósito das trevas, através dos poderes do mundo, representados ali pelo Faraó, era impedir o direito de crença, o direito de culto, o direito de reunião do povo de Deus. Agora, a perseguição ao povo de Deus em Babilônia também tem este mesmo elemento em comum. Eu gostaria que você agora aí com a sua Bíblia observasse o livro do profeta Daniel, lá no capítulo de número 3. Nosso tema é Deus cuida do seu povo. Amém? Deus cuida do seu povo. Daniel, capítulo de número 3. É a célebre passagem da estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O povo estava cativo na Babilônia e o profeta Daniel nos narra aqui uma ocasião em que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de 27 metros de altura, uma imagem de ouro, 2,70 metros de largura, ergueu essa imagem na planície de Dura, que fazia parte da província da Babilônia, e ele reúne todo o funcionalismo público, sátrapas, que eram uma espécie de superintendentes das províncias, né? Prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais das províncias, e ele faz uma cerimônia ali, né? Uma cerimônia pública, estatal, de inauguração da imagem que ele tinha levantado. E todo esse pessoal se reúne, ficam em pé diante da imagem, e o arauto, né? Quem é o arauto? Era uma espécie de porta-voz do rei, né? Ele se levanta e proclama em alta voz. Daniel capítulo 3, o verso 4. Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, ele cita um monte de instrumentos aqui, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles, de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha que interessante, irmãos. O rei ergue uma imagem, promove um evento estatal, reúne todo o seu funcionalismo público, promulga um decreto e diz, olha, quando tocar esses instrumentos, quem não se prostrar, qual era a penalidade, qual era a multa? Vai ser, é na própria vida, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Você percebe que é a mesma
perseguição estatal ao povo de Deus que estava acontecendo no Egito. Porém, no Egito, o livramento se dá pela água. Eles passam pelo meio do Mar Vermelho e a água não os submerge. Pelo contrário, submerge o inimigo que os perseguia, Faraó, né, os exércitos de Faraó. E aqui no capítulo 3 de Daniel, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver exatamente, né, o que o profeta Isaías profetizou, que é o texto base da nossa mensagem, Isaías 43, verso 2. Nós vamos ver exatamente, né, eles passando pelo fogo e não se queimando, e as chamas não o atingirão. Eu quero refrescar a sua memória com o nosso texto base, Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Israel, o povo de Deus no Egito, ao ser livrado pelo Senhor, atravessando o Mar Vermelho, experimentou na prática isso. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Sadraque, Mesaque e Abednego, representando o povo de Deus aqui em Babilônia, experimentaram na prática essa palavra de Isaías, pois as chamas não os atingiram, justamente pelo seu posicionamento de não se vender, de não se render, de não se dobrar, de não negociar os seus valores, a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu culto ao Deus Altíssimo. Então nós estamos falando, tem várias ocasiões que nós poderemos falar na Bíblia de perseguição ao povo de Deus, mas eu estou focando em duas hoje aqui, que são justamente as duas nações que são citadas no capítulo 43 de Isaías, conforme nós lemos e mencionamos aqui, né, comentamos mais no início deste estudo, no início desta ministração. E aí, aqui no capítulo 3 de Daniel, a história continua, né? Então todos os instrumentos soaram, e todo mundo se prostrou, mas o verso 8 nos diz que no mesmo instante alguns homens caldeus, né, os aqui, funcionários do rei, né, se aproximaram e acusaram os judeus. E o que eles falaram ao rei Nabucodonosor? No verso 10 aqui diz, você baixou um decreto, né? Estou meio que parafraseando aqui, você baixou um decreto que todo mundo que ouvisse o som dos instrumentos deveria se prostrar diante da tua estátua e adorá-la, e que quem não se prostrasse, não adorasse, verso 11, Daniel 3:11, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E eles dizem assim, olha, tem uns homens judeus que são teus administradores na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, né? Eram os nomes hebraicos deles. E esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ao rei, não prestam culto aos deuses do rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. E o que a Bíblia diz aqui no verso 13 de Daniel capítulo 3? Que o rei ficou irado, furioso. O capítulo diz que o próprio semblante de Nabucodonosor se transtornou. Pode ser que ele tenha até ficado endemoniado aqui, né? E ele chama a sua presença, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele diz aqui no verso 14, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei. Agora veja, a imagem era de quem? Dele. Então o que Nabucodonosor também está falando aqui, nas entrelinhas, subjetivamente? Que ele é um Deus, que ele era Deus. Porque dentre o panteão dos deuses babilônicos, ele ergue justamente uma imagem dele. Então, é o culto ao imperador, né? Que aparece no Egito, o faraó considerado como um deus, aparece em Babilônia, Nabucodonosor aqui colocando-se como deus, depois vai aparecer no Estado Imperial Romano, né, o culto ao imperador, o culto aos Césares, que mais no fim desta ministração nós vamos falar disso também.
E aí o rei diz, olha, vou mandar tocar de novo os instrumentos aqui, e se vocês não se prostrarem, a fornalha de fogo ardente já está acesa e alimentada 7 vezes mais, e vocês vão ser jogados lá dentro. E aí vem uma resposta emblemática, irmãos, aqui no verso 16 do capítulo 3 do profeta Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha a resposta que eles deram. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, verso 17, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Não precisa nem tocar os instrumentos de novo. Nós não vamos nos submeter. E o verso 19 diz que Nabucodonosor se encheu de fúria, se transtornou na sua face, mandou que a fornalha aquecida 7 vezes mais do que de costume fosse aberta, mandou amarrar com as próprias túnicas e os próprios turbantes, que era a roupa que se usava em Babilônia nessa época, né? Mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, mandou jogá-los dentro da fornalha. E o texto diz que a fornalha estava tão quente, no verso 22, que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram apenas com o vapor, vamos dizer assim, que saiu lá de dentro. E aí entra Isaías 43:2, mais uma vez se cumprindo na vida do povo de Deus, dos servos de Deus, porque uma coisa inusitada acontece. Aqui no verso 24 de Daniel capítulo 3, o rei, espantado, se levanta depressa, pergunta aos seus conselheiros, nós não jogamos 3 amarrados no fogo? Sim, é verdade, o rei, 3. E o rei diz, eu porém estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, diz a palavra do Senhor lá no profeta Isaías. 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem é esse, amados? É o próprio Messias no seu estado pré-encarnado. São as teofanias do Senhor Jesus, são as teofanias do Filho, da segunda pessoa da Trindade, já na Antiga Aliança. A gente estuda muito isso daqui na teologia. Então o próprio Senhor no seu estado pré-encarnado entra ali dentro da fornalha de fogo ardente para cumprir Isaías, aqui o capítulo 43, o verso 2. Deus dá a profecia e Ele mesmo a cumpre. Eles estão literalmente passando pelo fogo, aleluia, e a chama sequer ardeu neles. E aí o rei manda abrir a porta da fornalha, grita, Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 26, servos do Deus Altíssimo, olha que o tratamento já mudou, né? Venham para fora, venham cá! E eles saem, o versículo termina dizendo assim, saíram do meio do fogo.
E aí todos aqueles funcionários públicos do rei presentes naquela cerimônia estatal chegam perto e atestam, diz o verso 27 aqui, que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nem os cabelos da cabeça foram chamuscados, nem o tecido dos seus mantos sofreu mudança, nem cheiro de fumaça. Aleluia! E o capítulo 3 de Daniel encerra com Nabucodonosor, aquele que se considerava Deus dentre os deuses, no Império da Babilônia, dizendo, Daniel 3:28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Eles não negociaram a sua fé devido a um decreto do rei. Eles não negociaram a sua fé devido ao decreto do rei. E aí um outro decreto surgiu, feito pelo próprio rei. Olha que coisa interessante, irmãos. Portanto, faço um decreto, Daniel 3:29, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Você ligou aí a sua internet para ouvir Deus falar com você, então o Senhor está falando com você nessa mensagem cujo tema é Deus cuida do seu povo. Não há outro Deus que possa livrar como o nosso Deus. Não há outro Deus que possa livrar como este, como o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias do seu povo, o Deus da Bíblia. Quando o seu povo foi livrado das garras de Faraó e passou pelas águas do Mar Vermelho, as águas não o submergiram. Isaías 43:2. Quando o seu povo foi confrontado entre obedecer um decreto que queria obrigar-lhes a negociar a sua fé, os seus valores, as suas crenças, a sua integridade para com o seu Deus, e eles não se sujeitaram, foram lançados no fogo, sim, mas a chama não ardeu sobre eles, nem cheiro de fumaça ficou nas suas roupas. Deus cuida do seu povo. Apesar de todas as perseguições no decorrer da história, por parte de governos, por parte de poderes deste mundo, poderes espirituais, apesar de todas as circunstâncias de dificuldades, de provações, de tribulações que no decorrer de sua história o seu povo tenha vivido, tenha experimentado, mas Deus cuida de mim, de você, da tua casa, da nossa casa, da igreja do Senhor em Paranaguá e em qualquer lugar na terra onde haja verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Aleluia! Deus cuida do seu povo, diz o Espírito a você, diz o Espírito à igreja na noite de hoje. Você veio ouvir Deus falar com você, então Deus está falando. E por falar em história, irmãos, a história é cíclica. Então, como a história é cíclica, novamente se vê o surgimento, preste bem atenção agora nessa parte da mensagem, como toda a história é cíclica, novamente se vê o surgimento de poderes totalitários dentro dos países livres, ou até mesmo dentro de estados inteiramente totalitários. Estamos vendo o ressurgimento de poderes totalitários contra o povo de Deus, de poderes
totalitários dentro de países livres, outros países por natureza são inteiramente totalitários, e esse ressurgimento do totalitarismo, ele tem a proposta de impedir, de desvirtuar a prática da fé verdadeira na vida do povo de Deus. Mais uma vez, os poderes malignos deste estado de coisas, deste cosmos, estão se levantando, como se levantaram em Egito, como se levantaram em Babilônia. Agora, no final da mensagem, já estamos indo para o final, eu vou falar da igreja primitiva de Roma, como se levantaram em Roma, para impedir e desvirtuar a prática da fé verdadeira na vida do povo de Deus, na nossa vida. A história é cíclica. E novamente se vê, em alguns contextos, o poder estatal tentando intrometer-se a legislar sobre coisas santas, acerca das quais, irmãos, apenas o Senhor e os seus ministros, devidamente respaldados pelos princípios da sua palavra, têm autoridade. Se você olhar Êxodo 10, 24, por exemplo, você vai ver isso. O poder estatal através de Faraó tentando se intrometer e legislar sobre coisas santas. Quando lá em Êxodo 10, 24, ele chama Moisés e tenta dizer quem poderia ir adorar. Êxodo 3, 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, as crianças podem ir com vocês. E se você continuar a ler este trecho, você perceberá que Moisés não aceitou que ninguém ficasse para trás. E ele chega ao ponto de dizer que nem uma unha de uma cabeça de gado iria ficar para trás. Eu quero dizer para você nessa noite que o mover e o agir de Deus no Egito e na Babilônia, eles demonstram claramente que não é prerrogativa do Estado legislar com respeito a coisas santas. Vou repetir. O mover e o agir de Deus no Egito e na Babilônia, que nós estamos analisando hoje aqui nesta ministração, eles demonstram claramente que não é prerrogativa do Estado legislar com respeito a coisas santas. A tentativa do Estado, irmãos, seja em que nível for, de desviar o foco da adoração para si mesmo, na figura dos seus ditadores, por exemplo, Faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, mais tarde César em Roma. O que isso revela? Isso revela claramente a proposta de gradual substituição do culto a Deus pela idolatria ao Estado, como aconteceu na Roma antiga, pelo que os nossos irmãos e irmãs da igreja primitiva foram perseguidos e assassinados. Se você pensar na igreja primitiva e estudar esse período, você perceberá que foi exatamente contra a idolatria estatal, denominada culto ao imperador, que a igreja primitiva combateu. E era a respeito disso que Paulo se referia quando consolou os irmãos da igreja em Roma. E aí é o segundo texto base do nosso sermão da noite de hoje, né? Nós começamos com Isaías 43, 2, e eu quero trazer à sua memória agora o texto que o Espírito me deu na sexta-feira de madrugada, entre 4 e 5 da manhã, enquanto eu orava e buscava o Senhor, que é Romanos 16, 20. É com relação
a essa questão da idolatria estatal, denominada culto ao imperador, que a igreja primitiva combatia isso, lutava contra isso, é a respeito disso que Paulo se refere quando consola os irmãos da igreja em Roma com as palavras de Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Irmãos, vamos entender hoje que igualmente Deus cuida de nós. Assim como cuidou do seu povo no Egito, ouviu o clamor do seu povo e desceu para livrá-los, né? Agora é tempo do clamor, igreja. Deus está ouvindo o nosso clamor. Precisamos mais do que nunca clamar e vigiar, irmãos. E o Senhor desce, o Senhor vem de encontro para nos livrar de todo mal. Porque afinal de contas, Deus cuida do seu povo. Então vamos entender hoje que Deus cuida de nós, como cuidou do seu povo no Egito, como cuidou do seu povo em Babilônia, como cuidou do seu povo no contexto do Império Romano e em inúmeras ocasiões na história bíblica, na história mundial. E vamos igualmente, assim como eles na sua geração, renovar a nossa fé. Vamos igualmente, assim como eles da sua geração, nos encorajar com estas palavras. Você veio ouvir Deus falar com você nessa noite. Você está aí com esse intuito, com este propósito. Então o Senhor diz ao teu coração nessa hora: coragem, renove a sua fé. E vamos nos encorajar mutuamente com essas palavras de Paulo. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que, se você desejar o esboço escrito desta ministração, você pode ter acesso a ele. Basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 41 98515 4042. Ou você pode também, aqui pelo Facebook mesmo, mandar uma mensagem e colocar o seu e-mail, ou preferencialmente o número do seu WhatsApp, fica mais fácil, né? Nós vamos estar enviando também o esboço da palavra de hoje para você, digitalizado. Ou você pode também entrar em contato conosco pelo Instagram, teologia_AMR, é o nosso Instagram. Temos também a página da Gaditas Escola Teológica. E temos também o nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Inclusive quero convidar você para, se você ainda não é inscrito ali no nosso canal no YouTube, né? Procure ali, faça a pesquisa, digite ali no YouTube A Verdade em Destaque e você já vai se deparar ali com a nossa página, né? E você poderá então estar fazendo a sua inscrição. Tem mais de 40 conteúdos ali disponibilizados gratuitamente para você. E
Você poderá inscrever-se, clicar no sininho, ativar as notificações, assistir as ministrações minhas, da pastora Doni, tem também os bate-bola teológico ali com os pastores da unidade. Essa semana vamos estar disponibilizando também novos conteúdos ali no canal A Verdade em Destaque. Então, as nossas redes estão aí, né? A Verdade em Destaque no YouTube, Teologia _ AMR no Instagram, aqui pelo nosso Facebook, ok? E você também poderá entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né? O 98515 4042 é o nosso WhatsApp. Será uma alegria poder compartilhar esse conteúdo aqui com você, tá bom? E nós vamos estar fazendo novas lives também. E eu gostaria de convidar você para fazer uma oração comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de ministrar a tua palavra ao Espírito da tua igreja. Que o teu nome seja glorificado, que a tua bênção esteja sobre a vida, a casa, a família dos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor esteja entrando, Senhor meu Deus, em cada lar poderosamente. E que o teu povo tenha esse entendimento, Senhor, que o Senhor é quem cuida de nós. Que todos os níveis, Senhor, de tristeza, os níveis de depressão, os níveis de angústia, os níveis de opressão, os níveis de preocupação, caiam por terra em nome de Jesus. E que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, ela esteja presente poderosamente na vida dos nossos irmãos, Pai. Pai, como ministério de ensino profético para a cidade de Paranaguá, eu quero abençoar essas vidas neste momento, Senhor. Eu quero pedir que haja renovação no espírito, na alma, no corpo de cada um, na mente de cada um, no ânimo de cada um, no fôlego de cada um, no coração de cada um, Senhor. E que nessa noite, Senhor meu Deus, o teu povo seja consolado, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo. Eu coloco, Senhor, a situação, Senhor, da nossa cidade na tua presença. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor use a sua igreja como luz, Senhor, no meio das trevas, como sal para esta terra, Senhor, como influência, Senhor, para esta cidade, nesta geração, Senhor, para trazer, Senhor, verdadeiramente, Pai, os princípios do teu reino. Glória ao teu nome, Senhor, e o mover e o agir poderoso do teu Espírito Santo, Senhor, promovendo um verdadeiro reavivamento espiritual, Senhor, com salvações, com curas, com libertações, com bênçãos na cidade de Paranaguá, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Antes ainda de encerrar, eu quero também dizer para você que, porventura, tem interesse em aprofundar o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras, que nós trabalhamos com a Gaditas Escola Teológica, tá bom? Então, você que tem interesse em estudar teologia cristã a nível fundamental, as nossas aulas são aulas presenciais, porém agora, devido a essa questão da pandemia, nós estamos trabalhando com o aplicativo. Mas nós temos já o curso em andamento e você pode entrar no início de cada matéria. O fundamental são 12 matérias e no início de cada matéria é possível você estar ingressando no curso, porque o calendário de matérias, o currículo é rotativo, tá bom? E as aulas são ministradas por mim, mas nós temos também outros professores parceiros que nos ajudam na elaboração, na pesquisa do nosso material. Nós temos um atendimento diferenciado, um preço diferenciado, uma didática diferenciada e o nosso material é exclusivo, tá bom, irmãos? Um material todo pensado a partir e construído a partir de pesquisa teológica, tá? Que eu e demais professores aí da minha equipe fazemos. Então, se você desejar conhecer esse trabalho, você pode entrar em contato também comigo aí, né, pelo WhatsApp, o 98515 4042, ou pelas nossas redes sociais, você manda aí uma mensagem
e com prazer eu vou estar te dando mais informações a respeito da Gaditas Escola Teológica. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Em breve teremos mais lives. Uma boa noite e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.